Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, peço aos irmãos que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal e que ativem o sininho para as notificações. A palavra de Deus nos diz assim em Salmos 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista, ele expressa nesse salmo a certeza e a confiança que ele tinha que era em Deus. E esse Salmo 121 é um dos salmos mais bonitos, né, da Bíblia, da palavra. Também é um dos salmos mais utilizados para poder colocar em quadro, né, ou para colocar em tapete de entrada de casa, né? As pessoas gostam muito do Salmo 91, do Salmo 23 e do Salmo 121. Mas a verdade é que ele é um salmo de degrau. Ele é um salmo que vem escrito isso, cântico de degraus. Quando o povo de Israel, nas suas festas, eles subiam as escadarias do templo para adorar ao Senhor. Eles adoravam o Senhor durante essa rota, esse caminho até o templo, subindo os degraus daquela escada, da escadaria. Eles ali adoravam com alguns salmos. E esses salmos são conhecidos como salmos de degraus, por ser entoado, né, em cada subida às escadarias do templo. Mas o texto ele traz para nós uma mensagem que é bem importante. Quando passamos por momentos de dificuldade, seja em qualquer área da nossa vida, nós temos talvez isso seja uma coisa nossa, do ser humano. Temos a tendência natural de tentar buscar ajuda primeiro em uma outra pessoa. E só depois que nós não conseguimos, nós nos voltamos para quem deveríamos ter procurado desde o início, que é o Senhor. E o salmista, ele mostra que deve ser o contrário, que a nossa busca, o nosso refúgio e a nossa salvação, ela deve ser sempre em Deus. E ele diz isso, ele diz, eleva os meus olhos para os montes. E aí ele faz uma pergunta, de onde me virá o socorro? O socorro não viria dos montes. Ele sabia que o socorro dele não viria dos montes. Embora ele levasse os seus olhos para os montes, ele sabia que o socorro dele vinha do Senhor. E ele responde isso no versículo de número 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor que fez inclusive os montes. Então, os montes, eles têm um simbolismo, porque ali o território de Israel, ele era cercado de cadeias de montanhas, que eles chamam de os montes de Sião, mas são diversos montes, diversas colinas, diversas montanhas. E toda vez que alguém quisesse se refugiar, fugir de uma situação de adversidade, fosse uma guerra ou alguma situação que pusesse em risco a sua vida, a pessoa ela fugia para o monte, para as montanhas, porque são lugares remotos, de difícil acesso, e se alguém estiver procurando se esconder, vai conseguir se esconder muito bem ali, porque as montanhas e os montes ali daquela região da Palestina, de Israel, são cheios de cavernas. Então existem ali abrigos, né, para a pessoa se esconder. Tanto é que o profeta Elias, quando fugia do rei Acabe e da rainha Jezabel, ele se escondeu nesses montes e ficou um bom tempo. O próprio rei Davi, quando se escondia, ainda não era rei, mas fugia de Saul, ele se escondeu durante um período de 10 anos aproximadamente nesses montes. Mas o monte ele não nos traz o socorro. Não é do monte que vem a nossa salvação. E voltando ao que eu estava falando no início, quando passamos por adversidade, recorremos a pessoas. Quer seja na questão financeira, na questão profissional, na questão sentimental, nós recorremos ao homem para poder nos auxiliar, para poder nos orientar, quando na verdade o Senhor deve ser a nossa primeira opção. Eu me recordo quando eu entrei no deserto, e o deserto é um desses desertos que eu sei que muitos irmãos passam também por deserto assim, que ele envolve várias áreas da vida. Ele envolveu não só a questão minha familiar, mas ele envolveu a minha questão financeira, profissional e a minha saúde, que foi um efeito cascata, né? O casamento houve a separação, eu fiquei doente e essa doença fez com que eu fosse demitido, então uma coisa levou a outra. Eu me recordo que durante esse período eu procurei tanto a questão da operação, da cirurgia, quanto a questão do emprego, de arrumar um emprego, eu procurei em muitas pessoas. Fui atrás de um, de outro, para tentar ali conseguir que essas portas se abrissem. E eu me recordo das palavras que o Senhor me dava, era sempre assim: do Egito não virá a vossa salvação, não confiareis no homem. Era sempre nesse sentido.
de confiança, de salvação, de que o Senhor ele seria a minha salvação. E eu fui vendo que o funil ele foi estreitando, né? E as coisas não foram acontecendo. E eu tentava de tudo que era jeito, estava disposto a trabalhar de qualquer coisa, né? Na necessidade, obviamente. E Deus ele proveu da onde eu nem imaginava. Quando ele resolveu me socorrer na questão financeira, foi de onde eu menos imaginava, e ele mostrou o poder dele, como que realmente ele faz caminho onde não há caminho. Deus ele não precisa de caminho, ele faz caminho no meio do mar mesmo, literalmente. Ele cria coisa que não existe, ele traz à existência aquilo que não existe como se fosse, é o que diz a Bíblia. E é assim que ele faz. E na questão da minha cirurgia não foi diferente. Eu primeiro operei e depois ele me abençoou com a questão financeira. Mas a minha cirurgia, eu já tinha desistido. Até comentei isso em algumas lives, que eu ia fazer os exames, eu ia com indicação às vezes, e as pessoas falavam assim, olha, vai lá, procura fulano de tal, é 100% de chance de tu operar. E esse 100% era reduzido a 0%. E aí eu aprendi que no deserto, quando a gente pensa que é 100%, se Deus não tiver no negócio, é 0%. E se for 0% e Deus quiser, é 100%. E uma coisa que ficou claro para mim é que quando Deus ele quer agir, irmãos, ninguém impede. Agindo eu, quem me impedirá? Ninguém impede. E o salmista ele entende isso. Eu elevo os meus olhos para os montes. Aí ele faz a pergunta, de onde virá o socorro? Essa é a pergunta que nós fazemos diariamente no deserto. De onde me virá o meu socorro? Senhor, de onde que eu vou conseguir pagar as contas? De onde que eu vou conseguir o dinheiro para pagar a conta de luz? De onde que eu vou conseguir operar, realizar essa cirurgia? De onde me virá o meu socorro, Senhor? Como que vai ser isso? Mas depois ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que tem um domínio sobre todas as coisas, porque ele diz que fez os céus e a terra. Ele tem poder sobre todas as coisas, está tudo debaixo das mãos dele. Nada está fora do controle do domínio de Deus. Então, quando eu percebi isso, eu vi que não tinha o que fazer, que Deus é quem faz. Ele faz toda a vontade dele, ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Só que tem um tempo. Existe o tempo do Senhor. Deus ele tem o melhor momento para operar, para realizar e para fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele, não da nossa. Então o salmista ele entende isso. Hoje talvez muitos irmãos estejam olhando para os montes, para os lugares fortificados, pode parecer lugar seguro, pessoas que pode parecer que vai nos ajudar, que pode ser um refúgio em determinado momento, mas na verdade a nossa salvação ela vem de Deus. Não só a salvação da nossa alma, porque isso a gente sabe, que a salvação da nossa alma vem de Deus, mas a nossa salvação para essa vida vem do Senhor. É Ele quem pode mudar todo um quadro de destruição e de impossibilidade. Deus ele faz. Quando ele faz, ninguém pode impedi-lo. Eu estava comentando com os irmãos recente, até contando essas experiências, e eu falei, olha, quando Deus ele bota o time dele em campo, acabou o jogo. Acabou o jogo, não tem como, irmãos. O agir de Deus é tremendo. Por isso que a palavra fala que a destra de Deus, a mão de Deus, ela faz proezas. Deus, ele faz o impossível. Queria deixar com os irmãos essa rápida meditação. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.